Estamos de volta para o segundo bloco do programa Boa Noite Rio Branco desta quinta-feira. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Me sinto sempre muito honrado em saber que você está aí do outro lado, nos prestigiando aqui no Boa Noite Rio Branco, as melhores entrevistas sobre os temas mais importantes e polêmicos da semana, e melhores graças, é claro, aos nossos entrevistados. Um deles, o Adriano Marques, aqui, que já é conhecido dos telespectadores do Boa Noite Rio Branco, que é presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado do Acre, e hoje apareceu na mídia um site local, a Continenet, deu uma publicidade a uma ação do sindicato que é uma ação civil pública, é um ingresso na Justiça Estadual, em função da superlotação do presídio. Vou saber aqui do Adriano Marques qual é a situação que se encontra lá, os presídios. É um presídio específico? Não, são todos do estado. Por quê? Boa noite, não. Opa, antes boa noite, meu amigo, sem né? problema. Desculpe, em respeito aos nossos telespectadores e a você. É o que acontece, nos últimos 11 anos, a população carcerária do estado do Acre ela aumentou em mais de 500%. Contudo, a estrutura do presídio é a mesma, seja do Francisco de Oliveira Conde, Antônio Amaro Alves, a unidade prisional de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Sena Madureira, que são as unidades que compõem o sistema penitenciário acreano. O que acontece? O Ministério Público Estadual ele poderia há muito tempo ter proposto um termo de ajustamento de conduta para gradativamente o governo ele tentar amenizar esse problema. Então, em virtude da inércia de algumas outras instituições, o sindicato ele está propondo essa ação civil pública para pressionar o Estado a cumprir a lei de execuções penais, porque a partir do momento que existe uma superlotação, ela potencializa o risco ao agente penitenciário e aos demais servidores penitenciários do Estado do Acre. Faltam equipamentos de proteção e segurança. Adriano, antes de fazer a outra pergunta, eu quero elogiar aqui o seu terno, a sua elegância. Você está muito elegante com essa roupa. Está bonito, eu gostei. Obrigado aí. É que uma época eu namorei com uma moça que ela entendia muito de moda e até hoje ela escolhe minhas roupas. Então tá legal, então tá certo. A minha mulher também me ajuda lá a fazer a minha escolha também das roupas que eu venho para cá. Adriano, você relata um risco em função da superlotação, mas existem indícios atualmente de que nós estamos aí, que os senhores, principalmente agentes penitenciários, estão sentados ali num barril de pólvora com essa população carcerária? Com certeza, porque num pavilhão onde tem 280 presos a 300, que tem 2 agentes penitenciários, é impossível ter um controle da população carcerária, porque nós não temos uma estrutura. O presídio do Acre ele não possui bloqueador de celular, nós não temos serviço de monitoramento de vídeo. Na última segunda-feira, durante uma visita rotineira no complexo Francisco de Oliveira Conde, por exemplo, eu intervi numa situação lá de uma escolta. Eram 40 presos num deslocamento noturno, já era após as 20 horas, para apenas 2 servidores, detalhe, desarmados, um deslocamento interno. Então, eu pedi para os colegas cancelarem aquele deslocamento e lançarem no livro de ocorrências que, em virtude da desproporção de servidores para presos, na presença do presidente do sindicato, ele pediu para cancelar aquele deslocamento, que ele ia notificar as autoridades cabíveis, né, a direção do instituto e demais órgãos. Porque aí, vamos supor, teria ali 20 presos para cada um agente, e estavam desarmados, e era num período noturno, baixa luminosidade, então isso facilitaria uma possível fuga. Interessante. Qual é a situação hoje? Nos últimos 10 anos, qual o percentual de crescimento da população carcerária e vou perguntar mais, quantas vagas teriam que ser geradas para acomodá-los e também quantos agentes seriam necessários? O incremento em percentual também, em termos percentuais também, para que fosse suficiente, adequado para gerir essa população? Atualmente, hoje, eu sou o servidor penitenciário mais antigo, meu RG funcional 001. Estou completando 12 anos no sistema penitenciário. Quando eu ingressei no sistema, ele tinha mal 800 presos. Hoje passa da média de 4.000, então dá um percentual de 500%. Em termos de superlotação, o estado do Acre hoje ele ganha até de São Paulo, que tem o maior número de presos do Brasil, uma população carcerária de em torno de 230 mil presos para 160 unidades prisionais. Adriano, eu vi outro dia, eu estava assistindo, acho que foi a Band News, e eu vi uma matéria de uma paralisação dos agentes penitenciários e, em função dela,
a superlotação, acho que uma superlotação histórica em algumas delegacias de flagrante, de presos que o local que era para receber 18 estava com 130 e tantos, 28, 130 e tantos, uma desproporção enorme mesmo. E eu vi a entrevista, eu não me lembro nem o nome da pessoa que estava dando a entrevista, nem o cargo, aliás, nem vi isso, quando eu peguei ele já estava falando. E ele disse uma coisa que me deixou muito pensativo, que foi em relação à cultura que se vive hoje no Brasil de se prender demais. Ele afirma que o Brasil prende demais e que isso está acarretando a superpopulação dos presídios. Eu quero te perguntar especificamente, primeiro, você concorda com essa declaração, já que existe até um movimento da própria justiça mesmo, de penas alternativas. Exatamente, de se estabelecer penas alternativas para crimes com baixo potencial ofensivo, e principalmente se você acha que alguns presos que estão aqui, alguns presidiários do sistema prisional acreano, eles deveriam estar na rua pela natureza do crime que cometeram, ao invés de estarem encarcerados. Com certeza eu presto solidariedade, né, ao representante sindical lá de São Paulo. Eu conheço assim, os 3 principais membros lá, o Daniel Grandolfo, o João Rinaldo e o Cícero Sarney. Possivelmente foi um dos 3 que prestou essa entrevista. Então, o que acontece? Tem que ter uma reforma na lei de execuções penais que é para justamente separar aquela pessoa que simplesmente, no momento, cometeu aquela burrice da vida dele, do profissional do crime. Isso acontece aqui no Acre. Com certeza tem pessoas... Dá um exemplo. É o cidadão que ele cometeu ali... Um furto de celular? Um furto de celular, né? Que poderia ser uma pena alternativa. Certo, concordo. Muitas vezes também, eu não desmereço aqui a autoridade policial do delegado, porque é a sensação também de impunidade, às vezes, que a vítima sente quando ela vê ali alguém sendo liberado pela porta da frente da delegacia. Isso aí também eu compreendo. Só que nós precisamos de políticas públicas para aquele preso, aquele criminoso reincidente, que ele cumpra fielmente a pena dele. Concordo. Porque ele entra e sai. Hoje, aqui no Acre, nós temos uma estatística, por exemplo, do tráfico, que ela supera 80%. Supera 80%. Que ali ele está vivendo, é como se fosse um traficante de subsistência. Ele é preso, quando ele sai, ele volta do tráfico, isso 2, 3 vezes. 80% então dos que estão cumprindo pena, ou então dos que já foram detidos? Não, esses 80% é do crime de entorpecentes, do tráfico de drogas, tem uma reincidência muito alta o tráfico. Entendi. E o tráfico, quer dizer que a cada, desculpa te interromper, mas é para o esclarecimento do telespectador e o meu também, quer dizer que a cada 10 pessoas que são presas por tráfico de drogas, 8 retornam. A estatística é essa? A estatística é muito negativa, muito negativa. Porque a partir do momento que você tem um crescimento muito elevado da população carcerária, num estado pequeno e pobre como o nosso, é porque está faltando investimentos em algumas áreas básicas, como educação, saúde, segurança também, porque o trabalho preventivo, inclusive nós estamos até lançando aí um projeto e contamos aí com a colaboração do governo, que é o AGP nas escolas, um trabalho preventivo do que é a função do agente penitenciário e como é que é o dia a dia do presídio. E como é que é? É um programa, uma pessoa... Assim, são agentes penitenciários, né, formados em pedagogia, muitos têm também... Que vão nas escolas? Que vamos começar a fazer esse trabalho com uma parceria aí com o governo, esse trabalho preventivo. Interessante. Tem um programa, acho que na National Geographic, o Discovery Channel, um desses canais de documentários que eu gosto muito, e tem um deles que é uns garotos, delinquentes norte-americanos, menores de idade, e eles são levados à penitenciária para eles verem como é que funciona lá. Isso não daria certo no Brasil? Poderia também ser feito esse choque de realidade. Isso. Porque o presídio ele não é para ser uma masmorra, também uma colônia de férias. É para o fiel cumprimento da lei de execuções penais. Por mim, por exemplo, o duodécimo do IAPEN é 1.300.000. Agora, com a alimentação de preso terceirizada, são 23 milhões. Então, assim, eu acho que falta um pouco de pulso da gestão para começar assim, vamos colocar que 10% da alimentação eles fabriquem, já é 2.300.000 de economia, fazendo esse percentual subir gradativamente, através de um planejamento estratégico. Sim, que você fala dos próprios presos? Justamente. Se encarregarem da sua alimentação? A alimentação, eu concordo com essa Porque proposta. Chega da gente estar também
financiando, sabe, quem cometeu o crime está na delegacia o dia inteiro de papoá. Muitas vezes é o que acontece, numa escolta de presos no pronto-socorro, na fundação, a população às vezes se revolta, porque ela está ali numa fila, que ela chegou de madrugada, e chega um presidiário e ele passa na frente de todo mundo, porque ele tem uma prioridade por causa do serviço de escolta. Até nós já questionamos, dentro do próprio complexo penitenciário, ter esse serviço de hospitalar, por quê? E economizar no transporte, questão de combustível, às vezes diária, até de servidor, e a questão do risco. Qualquer deslocamento fora do presídio de um preso, ali pode acarretar uma fuga, um sequestro, um resgate. É interessante isso que você está falando, que uma vez eu estava com a minha filha lá no Barral e Barral, há muitos anos ela estava com dengue, e eu levei lá, e veio um rapaz, me parecia um menor, né? Que estava apreendido, e foi levado lá e passou na frente de todo mundo, foi atendido e saiu. E na saída ela me perguntou: pai, por que ele está rindo? Eu acho que deve estar rindo da gente, que está esperando, né? E ele já passou na frente de todo mundo, ele tem essa prerrogativa, né? Tem a lei de execução penal, ela prevê assim assistência integral do Estado. Mas, por exemplo, aqui no Acre, a direção permite uma entrada de uma série de itens, que vão de produtos de higiene pessoal, entre outros produtos assim para o passatempo do preso. Então, até um questionamento que o sindicato está fazendo é que o Estado ali, em tese, poderia estar cometendo um crime de improbidade administrativa, um crime de responsabilidade. Por quê? A partir do momento que ele está autorizando o visitante trazer, é porque ele não está fornecendo para o preso. Entendi, isso é um detalhe importante. Adriano, eu quero saber o seguinte, essa ação civil pública, ela pretende o quê, na prática? Forçar o governo a melhorar as condições de trabalho dos agentes penitenciários, construção de novos pavilhões para alojar esses presos, colocar num ambiente mínimo de qualidade e segurança e higiene. Qual é a realidade atual? A realidade hoje, por exemplo, faltam 1.500 vagas aproximadamente no sistema penitenciário. Então, no Acre, um preso está desafiando aí as leis de Newton, ele está ocupando o mesmo espaço, 2 presos estão ocupando o mesmo espaço. E aí eu volto àquela questão que foi defendida pelo seu colega lá, a gente prende demais por questões que poderiam receber penas alternativas? Assim, na minha opinião pessoal, o Estado em si, ele prende muito e prende mal. O Estado em si, seja no Acre, São Paulo, por quê? Muitas vezes uma pessoa que cometeu assim a burrada, né, no português claro, como eu falei ainda há pouco, ela é responsabilidade, o rigor com ela é muito severo, é muito alto. E já um gestor público que rouba milhões, empresários que se envolvem aí em maracutaias, ele tem uma punição muito branda, a pessoa que está assim lesando o erário, o dinheiro público. Você acha que, mas assim, objetivamente, é óbvio que eu concordo com você, com certeza. E qualquer cidadão minimamente consciente repudia essa diferença que se dá para o corrupto do colarinho branco e para o ladrão de galinhas, é um absurdo mesmo, mas especificamente, na prática, você acha que essas questões, elas se dão? A pergunta que eu quero fazer, vou organizar aqui as minhas ideias. Você acha que o sujeito que está preso lá hoje, nessas circunstâncias, sem uma estrutura mínima que lhe seja ofertada... Não tem um ambiente adequado, né, para ressocialização. Mas você acha que essas coisas, a minha pergunta é, você acha que está relacionado uma coisa com a outra? Você falou dos empresários. Com certeza. Assim, tem essa repercussão social, né? Por exemplo, eu tive colegas agora na capital do país, agentes penitenciários, que ele foi pedir um procedimento de segurança para um preso envolvido, né, um preso sentenciado pelo Supremo, dizendo que ele teria que usar uniforme e ter que ter uma higiene pessoal, né, cortar o cabelo e fazer a barba. E no caso, esse meu colega, ele foi transferido de unidade. Então, são pessoas assim que tentam estar até acima da lei para debochar da população. Mas voltando para o cenário acriano, o ambiente hoje, ele não ressocializa ninguém. Na verdade, ele favorece... No Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, com exceção assim de algumas unidades. Hoje, o sistema penitenciário federal funciona, mas por quê? É um preso por cela. Ao contrário da realidade dos presídios estaduais, lá vai ter em média 3 a 4 servidores por preso. Então, se você imaginar, se tiver 10 presos, vão ter 40 servidores equipados, capacitados, bem remunerados, com a estrutura de câmeras, equipamentos de proteção e segurança.
Na verdade, também Então, nós vivemos, eu acho que esse é o resultado, e é um deles, de uma sucessão de erros que nós vivemos na administração pública brasileira, com essa diferenciação de administração municipal, estadual e o governo federal, que concentra a maior parte dos recursos, e estados e municípios ficam. Na minha humilde opinião, a solução hoje para o sistema penitenciário seria a União gradativamente assumir os presídios, federalizar o sistema penitenciário. Porque se for juntar a estatística de Acre, São Paulo, todos os gestores estaduais eles vão apresentar um resultado negativo. Perfeito. Mesmo deveria acontecer com a educação, por exemplo. Tomar Com conta certeza. do governo federal que tem mais dinheiro, fica os pobres dos municípios, aí, principalmente os do interior, sem nenhum recurso, tendo que cuidar muito. de estudante e não recebe o suficiente nem para alimentá-los direito. Aos poucos, nós vamos acreditar, Adriano, que a gente vai conseguir um dia ter positivo. Um país com vergonha na cara. Adriano Marcos, eu agradeço. Obrigado. Você quer ressaltar alguma coisa? Eu gostaria de aproveitar aqui de convidar todos os agentes penitenciários para um ato público, pacífico e ordeiro na terça-feira. A concentração ocorre a partir das 7 horas da manhã no Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde. Nós vamos dirigir uma carreata até a LEAC para cobrarmos dos nossos representantes legais melhores condições de trabalho e remuneração digna. Tá certo. Sucesso! Muito obrigado a você que nos acompanha. Faremos mais um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, não saia daí.